Oi! Hoje vou falar sobre a nova função do Lightroom, a correção de cores ou Color Grading, e como ela veio para substituir a tonalização dividida. Mas desde já não se preocupe que no final do vídeo eu mostro uma forma de você conseguir o mesmo efeito da finada tonalização dividida. Vamos lá? Então vamos lá, sem perder tempo. A ferramenta correção de cores, ela surgiu na atualização de outubro de 2020, ok? Color Grading em inglês. E ao invés de duas regiões, que é o que a gente tinha na tonalização dividida, a gente conseguia aplicar um filtro nos realces e nas sombras. Agora a gente tem três: os tons médios, realces e sombras. Então a gente tem mais possibilidades para ser mais meticuloso, mais fino nos nossos ajustes. Além disso, além da tonalização, que você vai estar dividido agora em três espectros, você ainda pode aplicar um filtro global de uma cor só para as três regiões, coisa que a gente não tinha antigamente. Então só veio para melhorar e eu vou mostrar agora como funciona. Você tem algumas formas de visualizar. A primeira forma é a visualização em três vias, então é onde eu estou. E aí eu consigo, por exemplo, nas sombras, ok? As partes mais escuras desta imagem, vamos prestar atenção a essa parte aqui, ao chapéu dela. Quando eu coloco alguma cor nesse espectro aqui de cores, por exemplo um azul, tudo que é escuro fica azulado, ó, antes e depois. E eu consigo aqui, ó, alterar com a bolinha de dentro a quantidade de saturação dessa cor, que é o azul, ou se eu girar com o mouse, ó, eu também mudo o hue, ou a cor em si, ok? Na bolinha de fora, eu mudo apenas o hue e eu mantenho a saturação. Então eu estou agora com o verde, com essa quantidade de saturação aqui, e azul com essa quantidade de saturação aqui, ok? E no tracinho de fora eu controlo a luminância, mas não confundir, essa não é a luminância, ou seja, claro e escuro, da cor que eu estou escolhendo, e sim do espectro sombras como um todo. Por exemplo, se eu apertar Alt e clicar em redefinir para zerar todos os parâmetros, e eu mexo na luminância aqui das sombras, ó, todas as sombras podem ficar mais escuras ou mais claras. Então é um ajuste independente, não tem muito a ver com as cores que a gente está escolhendo. Vou clicar duas vezes para ir para o meio. E a mesma coisa com os realces e com as regiões médias. Ok? Clicar em Alt e redefinir mais uma vez para zerar os parâmetros. Resumindo, eu controlo aqui, ó, de forma individual as sombras, vou colocar um azulzinho nas sombras. Nos realces eu vou colocar um amarelinho. As partes mais claras pode notar que apareceu um amarelinho. E nos tons médios, vou colocar mais puxado para um vermelho aqui. Vou deixar exagerado só para fins desse vídeo, beleza? Quando eu aperto e mantenho pressionado o olhinho, eu consigo ver o bypass, ou seja, sem efeito da região que eu estou escolhendo, ó, sem a tonalização dos médios e com a tonalização dos médios. E os três modificadores do nosso teclado têm funções aqui. Por exemplo, quando eu aperto o Shift, note que tem um tracinho aqui. Isso vai fixar a cor que eu estou escolhendo e ele vai mudar apenas a saturação da cor que eu estou escolhendo. Estou com o Shift apertado. Vou colocar só um pouquinho de vermelho aqui, ok? Se eu aperto o Alt, ele me faz um ajuste fino, ó. Eu não consigo ir brutalmente da esquerda para a direita. Ele vai devagarzinho para a gente conseguir de um em um. Então o Alt possibilita o ajuste fino. E se eu aperto o Control, ele fixa o nível de saturação e eu consigo mexer apenas no Hue, mesmo se eu não estou tocando na bolinha externa. Então cada modificador tem uma função aqui quando a gente usa a correção de cores. O equilíbrio faz a gente ver o quão equilibrada está essa imagem em relação a sombras, realces e tons médios. Por exemplo, se eu coloco o equilíbrio todo para a esquerda, praticamente só esse filtro das sombras, que é esse azulzinho, está atuando. Se eu coloco o equilíbrio todo para a direita, praticamente só o filtro amarelo que eu dei nos realces está atuando. Se eu coloco no centro, os três filtros estão atuando. Clique duplo para ele ir para o meio. E a mesclagem é o seguinte, é o quanto de sobreposição entre sombra e realce vai existir. Por exemplo, se eu coloco a mesclagem no 0, só os realces vão ter esse filtro amarelinho. Ele não vai passar nada de amarelo, nem para os tons médios, nem para as sombras. Tudo vai ficar muito separadinho. Se eu coloco a mesclagem em 100%, é como se cada filtro absorvesse também um pouco das cores dos outros filtros. Então fica um pouco mais mesclado o efeito. Ok, vou colocar novamente no padrão
50. Vamos para as outras formas de visualização. Quando a gente clica em sombras, a gente tem a mesma coisa da tela passada, só que só com as sombras. Eu controlo a matiz, saturação e luminância com um sliderzinho para ficar mais fácil de você mexer, mas você também pode clicar aqui tranquilamente que você mexe. Ó. Pode notar que os slides embaixo estão mexidos. Aqui eu tenho uma pré-definição de cor. Se eu clicar, ele já vem com essas pré-definições aqui. Basta eu clicar que ele muda pra gente, tá? Mas a qualquer momento, se eu gostar de uma cor que eu uso sempre, vamos supor esse azul aqui, eu posso clicar aqui, clicar com direito em alguma que eu não quero usar, por exemplo, essa aqui, e definir essa amostra como cor atual. E agora essa é uma pré-definição, se eu vou usar mais vezes. Claro que a qualquer momento eu posso clicar com direito e eu posso redefinir todas as amostras, elas voltam para as configurações de fábrica. Eu também tenho esse conta-gotas aqui para criar a minha definição, né, minha pré-definição. Eu clico e arrasto e onde eu clicar, por exemplo, aqui, ó, eu estou salvando essa cor de pele aqui para utilizar e eu posso usar ou não como uma cor personalizada, uma pré-definição para mim, beleza? A qualquer momento eu posso clicar na bolinha ao lado para acessar tons médios ou mais uma para acessar os realces, tons médios e sombras. Então a gente acessa, ó, de forma individual tons médios e realces ou as três em uma só. E a gente tem aqui no final o ajuste global, onde eu consigo colocar uma cor para a foto inteira e por cima de todos os nossos ajustes. Então se eu quiser um filtrozinho, vamos supor, mais puxado aqui para o ciano, ó, a imagem inteira está com esse filtro, ok? Por cima de tudo que a gente fez. Então, por exemplo, se eu quiser um filtro só, sem influência dos filtros de sombra, tons médios e realces, eu vou resetar, apertar Alt e clicar em redefinir para ir para os padrões de fábrica. E eu vou só para os ajustes globais. E agora sim eu vou aplicar um cianozinho e a imagem toda está com esse filtro aqui, ciano. E vocês se lembram que no começo do vídeo eu falei que a gente podia voltar ao efeito da tonalização dividida? Bom, é o seguinte, segundo a Adobe, você consegue fazer o efeito da tonalização dividida fazendo a seguinte forma. Deixa eu resetar aqui, clicar Alt e redefinir. Vamos supor que eu queira colocar azul nas sombras e amarelo nos realces. Então, você vai aqui para as sombras, coloca o azul que você quiser, vou colocar esse azulzinho aqui, beleza. Você vai nos realces, coloca a cor que você quiser, amarelo, certo? Não mexe nos tons médios, afinal ele não existia na época da tonalização dividida, e ele aconselha apenas você colocar a mesclagem no 100. Pronto. E, segundo o Adobe, é exatamente esse o efeito, que se a gente tivesse a tonalização dividida e colocasse sombras nesse nível de saturação, que está muito exagerado, e esse nível de saturação dos realces, eu vou até colocar um pouco menos, assim, é exatamente o mesmo efeito da finada tonalização dividida. E vocês, já baixaram a nova atualização do Photoshop? Já testaram esse filtro correção de cores? Deixe nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!